Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é começar a estudar o editor de texto do LibreOffice Writer. E a gente vai dar início com comandos do menu Arquivo. Salvar, exportar e imprimir. Vocês vão conhecer a interface do Writer. Recordando, quando eu penso no editor de textos, no Writer, formato de arquivo padrão, ODT. Esse é o padrão. E o que é OTT? É o modelo, é o template do Writer. Já que eu aproveitei para falar de modelo, vale a pena estender isso. No caderno, eu quero que vocês documentem que a gente vai ter Writer, Calc e Impress. No Writer, o formato padrão a gente chama de default. Default vai ser ODT, ODS e ODP. E modelo, que é esse tal de template. OTT, OTS e OTP. Então olha que moleza. Todo arquivo padrão começa com o quê? OD. E todo arquivo de modelo troca o D pelo T. T de template. Aí, o que você vai questionar é o seguinte. Professor, o que é um modelo? Então anota. Modelo. Modelo é um arquivo que possui uma estrutura básica e que permite a criação de novos documentos. Que possui uma estrutura básica. Ou seja, um layout pré-definido. E que permite a criação de novos documentos. A partir do modelo, né? Então, tendo anotado essa teoria, dá um print e eu vou mostrar e explicar. Vamos lá. Observem aí, eu estou em um arquivo em branco. Se vocês notarem, a barra de título está indicando sem título 1. É porque o arquivo ainda não foi salvo. Ele não tem um nome ainda, aí ele aparece com esse sem título. Agora, se eu quiser criar uma procuração, é possível que eu clique aqui em arquivo novo e digite a procuração. Mas seria interessante se eu tivesse algum modelo. O Writer ele já tem alguns modelos pré-existentes. Não vai ter modelo de procuração, mas eu vou escolher o modelo de currículo. Imagina que eu quero criar um currículo. Eu não tenho muita criatividade, não sei muito bem como é que se faz. Então, observa aí. Vou repetir o procedimento. Arquivo novo, tem uma setinha para a direita, modelos. Em modelos, ele vai mostrar os modelos que existem nessa máquina. Eu vou querer esse currículo vitae. Então, olha que legal. Ele já criou para mim um modelo. O que eu vou ter que fazer aqui? Substituir. Name. Renato da Costa. Endereço. Rua Pererê Pão Duro. E aí eu começo a preencher. Eu estou criando um arquivo baseado em quê? Em um modelo. O próprio LibreOffice já traz alguns modelos pré-definidos. Já tem alguns modelos existentes. Mas o interessante é você criar os seus próprios modelos. Como? Imagina. Vou contar um fato para vocês. Tem muito advogado que tem os modelos de procurações, né, de habeas corpus, modelos de contratos. Isso é muito normal. Ninguém vai criar. Todo mundo copia.
E aí, procuração. Imagina se o cara atende lá, sei lá, 50 pessoas por semana. Ele não vai digitar do 0 a 50 procurações. Ele tem um arquivo lá que ele usa para abrir, alterar e salvar como. Abre, altera e salva como. Abre, altera e salva como. Mas tem sempre aquele dia que ele dá mole e não salva como. Aí sabe o que acontece? Ele acaba modificando o padrão dele. Para que isso não ocorra, o interessante é ele fazer o quê? Criar o seu próprio modelo. Então, ele pode, por exemplo, criar um arquivo novo, digitar a procuração e na hora de salvar, ao invés de salvar como arquivo padrão, ele vai salvar como modelo de documento. Quando ele salvar como modelo de documento, ele vai salvar lá com o nome procuração. Aí, salvando como procuração, olha que legal. Fechou o documento. No dia seguinte chegou um cliente novo. Doutor, procuração, arquivo novo. Só que ele não vai mais no abrir. Porque o cliente não é um cliente novo, ele não vai no abrir. Ele vai em novo e procura o modelo que ele já fez. Aí ele vai procurar aquele modelo que está lá na pasta documentos, que é o modelo de procuração. Aqui tinha um monte de modelo, meus modelos. Eu tinha que ter salvado esse arquivo na pasta correspondente a modelos, para que ele aparecesse automaticamente nessa janelinha. Mas a intenção foi boa e a explicação idem. Então, se cair uma questão na prova, o que é um modelo? Um arquivo que possui uma estrutura básica. Você pode criar os seus próprios modelos. Só tem que salvar na pasta correspondente de modelos para que apareça na janela de maneira correta. Agora, quando eu vou lá na janela do salvar como, isso é muito importante. Salvar como, cujo atalho de teclado a gente já vai aprender que é Ctrl Shift S. Olha aí. O padrão é ele salvar como ODT. ODT é a espécie, o gênero é o quê? ODF. Mas se eu clicar nessa setinha, ele me dá uma série de formatos compatíveis para que eu possa salvar um arquivo, como doc, como docx, como dot, que seria o modelo do Word, como XML, olha lá, HTML, página da web, RTF, arquivo do WordPad. Então é isso que a gente vai mostrar no slide. As extensões que são compatíveis na hora de salvar como. ODT é o padrão. A gente já sabe que default significa padrão. TXT é a extensão do bloco de notas, né? Padrão do bloco de notas. RTF é padrão do WordPad. Doc é padrão do Word até a versão 2003. DocX do Word 2007 em diante. OTT é modelo do Writer. XML é um formato de arquivo muito comum para troca de informações entre sistemas. Esse formato de arquivo, inclusive, foi adotado na nota fiscal eletrônica. Por quê? Quando você faz uma compra, ele manda um e-mail com um arquivo XML anexado. Se a empresa tem um sistema de gestão da informação, um ERP da vida, Sistema de Gestão de Recursos Empresariais, né? Ele vai automaticamente incorporar aquele XML na base de dados. Ou seja, a partir dos dados que estão na nota fiscal, ele vai incrementar o estoque, ele já vai alimentar aquela informação
sem intervenção humana, de maneira automática. Por isso que o objetivo do XML é troca de informações entre sistemas através de aplicações web. HTML é a própria página da web, então se o examinador perguntar, é possível criar uma página usando o Writer? Sim, é possível criar arquivo HTML, então é possível criar uma página. Dot é o arquivo de modelo do Writer. Perdão, modelo do Word, velho, né? Do Word até a versão 2003. E docm é o modelo do Word 2007 em diante, habilitado para macro. Professor, e fala para mim, e esse FODIT e o ODIT é para quê? É justamente, olha, o nome sugere tanto. Na prova, meu filho, isso é um perigo. FODIT. É? Poxa, se tu esquecer, é um perigo. Então, vamos ver nas questões como é que o assunto é abordado? Vamos. Tu não explicou o que é o FODIT. Eu estou dizendo que é para decorar. É decorar que tem FODIT e ODIT. Senão, corre o risco. Tá. Vamos ver. No editor de texto, Writer, LibreOffice ou BR Office, podem se salvar arquivos de vários tipos. É verdade, a gente acabou de ver. Pode salvar como TXT, RTF, doc, né, docx, .m. Qual das alternativas abaixo não faz parte dos tipos de arquivo da opção salvar como? Existe o ADT? É o padrão. Cara, o ADT não tinha como marcar a letra A, porque a letra A é o padrão. Pode salvar como TXT? Pode. Como doc? Pode. Como RTF? Pode. Não pode salvar como imagem. Então o gabarito aí é o que, gente? Letra C de Charlie. Agora, vocês sabem que algumas vezes eu quero criar uma arte para publicar no Instagram. E eu não consigo também publicar um PDF no Instagram, não consigo publicar um doc no Instagram. Então é possível que eu pegue LibreOffice, por exemplo, e coloque lá aulas no YouTube às quintas-feiras. Aí eu seleciono aquilo, aumento, estou querendo fazer um cartaz. Olha aí. Mas para publicar no Instagram, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter isso em imagem. Aí eu posso clicar em exportar, arquivo, exportar. Quando eu clico em exportar, ele me dá a alternativa de exportar como JPEG. Olha lá, eu vou salvar na área de trabalho para ficar fácil de apagar depois. Vou salvar aqui como Renato. Aí ele criou um JPEG. Renato. Olha que bacana. Aí isso eu posso publicar no Instagram, porque é uma imagem. Beleza? O que eu estou querendo te mostrar? É possível criar um JPG a partir do LibreOffice? Sim, é possível. Mas o comando é exportar, não é salvar. Por isso, a letra C é a resposta. A letra C não faz parte da opção salvar como, e sim da opção o quê? Exportar. Professor, ajude-me. Se cair uma questão na prova, literal dessa maneira, eu quero que você responda. Responde sozinho, mas responde. É possível salvar arquivos no Writer como JPG? O que você vai marcar para mim? É possível salvar arquivos no Writer como JPG? Responde para mim. Claro que é possível. Claro que é possível. Por quê? Quando eu clico em exportar, eu escolho o JPG,
Mas o nome do botão que aparece para mim é o quê? O nome do botão é salvar. Então, se o examinador pergunta, é possível salvar o arquivo como JPG? Sim. Só que o procedimento não é a partir do salvar como. O procedimento é a partir do exportar. O exportar vai ser o comando que vai permitir salvar em outros formatos que não são originários daquele programa. Aí, você tem que entender a filosofia de exportar. O que é exportar, gente? Exportar não é mandar para fora? Não é mandar para um outro formato? Não é mandar para um outro país? Então, imagina, JPG é um arquivo de imagem. O objetivo do writer não é criar imagem. O objetivo do writer é criar o quê? Textos. Se você quiser criar uma imagem, você pode. Mas depois que cria a imagem, não tem como editar ela no writer. Por exemplo, eu criei aqui o meu JPG. Tá aqui. Imagine que esse... Ah, caramba, era para botar crase, tem acento, olha lá que tristeza. Mas se eu tenho o JPEG, eu não consigo alterar no writer. Eu não vou conseguir abrir isso no writer. O writer não tem opção para eu clicar lá em arquivo, abrir e abrir o JPEG. Ele não consegue abrir o JPEG. Olha o que vai acontecer quando eu tentar abrir o JPEG. Ele até abriu o JPEG, mas ele incorporou o JPEG como imagem. Interessante que ele até abriu. Mas eu não consigo mexer, eu não consigo editar. Ó. Então você imagina, se você faz um contrato, na hora de salvar, você salva com JPEG, aí amanhã depois o cliente olha e fala assim, essa cláusula aqui está errada. Tu vai ter que digitar tudo de novo. Por isso que o nome não é salvar. Tudo que eu salvo, o objetivo é poder abrir. A gente salva para poder abrir. Agora, se eu quero salvar num formato que eu não posso abrir, aí é o conceito de exportar. É isso que eu quero que você leve para a prova. O objetivo do exportar é você guardar, salvar num formato que você depois não vai conseguir abrir por aquele programa. Pelo menos não facilmente, não é o padrão. Ok? Tudo aquilo que eu posso salvar, eu posso abrir. Aquilo que eu salvo, mas não abro, eu exporto. Aí a opção que eu tenho é exportar, por exemplo, para PDF, exportar para JPG, porque são formatos que quando eu crio para PNG, são formatos de imagem que quando eu criar, eu não vou ter como editar depois. Legal? Então, gabarito da questão, letra C de Charlie. Vamos para a questão do MEC. É CESP? É. Caso um usuário deseje salvar um arquivo como modelo de texto no BR Office Writer, o arquivo será criado com a extensão ODF? Veja, arquivos de modelo tem extensão OTT. Por isso a questão está errada. Professor! Rapaz, eu lembro do menino que gritava, no Broffice é assim? Eu falava, o quê, meu filho? No Broffice. Oh, meu Deus, meu Deus. Não é Broffice, é BR Office. Ele, no BR Office tá errado? Claro que tá errado. ODF é o gênero, é o formato. Mas a extensão não é ODF. A extensão é o quê? Modelo de texto. OTT. O T de template e o T de texto. Então, essa questão está errada. Extensão é sempre um assunto cobrado em LibreOffice. Vale a pena ter ciência, decorar isso. Próxima. Na barra de status do aplicativo Writer da suíte BR Office. Então, vamos digerir esse assunto. O que é barra de status? É a última barra da janela. Última barra da janela. A última barra da janela é chamada barra de status. Da suíte de aplicativo do BR Office. O que é suíte? É um conjunto de aplicativos, né? É o pacote.
conceito de suíte está associado ao contexto de pacote. Então, na barra de status do aplicativo Writer, o asterisco indica que um documento em processo de edição apresenta alterações que ainda não foram salvas. Certo ou errado? Essa questão está certa. Agora a gente tem que aprender isso. E aí, vocês vão me tacar pedra. Ainda bem que eu estou mostrando a questão. Vamos lá. Primeira coisa. Onde está a barra de status? Vê se tu consegue enxergar nessa tela o que a questão se refere. Ela fala um asterisco na barra de status. Asterisco na barra de status. Então, vê se tu consegue achar aí. Vou até aumentar um pouquinho, hein? Para ver se... Olha lá. Pessoal, presta atenção, cara. Tem gente que tá olhando lá para cima. Não é para olhar lá para cima. A barra de status não é a última. Então, tu já tem que saber que a barra de status é essa barra aqui, ó. Essa barra que tá aqui. Página 1 de 1, 5 palavras, 34 caracteres, estilo padrão, português, Brasil. Aí tem esses ícones aqui, o zoom. Ó o zoom. Para a folha poder ficar o quê? Visualizada em tamanhos diferentes, né? Com aproximação diferente, a ideia do zoom. Então, aonde está esse raio desse asterisco? Galera, no LibreOffice Writer que eu estou usando, que é a versão 6, não é um asterisco, é um disquete, olha lá. Eu vou ampliar agora para vocês perceberem. Esse é o ícone que ele está se referindo. Nas versões anteriores, lá do LibreOffice, do BR Office, isso aqui era um asterisco. Agora, eu vou mostrar. Eu me dei esse trabalho. De quê? De printar para vocês como era e como é. Na verdade, aqui a gente tem uma evolução. Olha como era. Ou seja, assim. E como já foi. E como é agora, né? Que agora é o quê? Um disquete. É mais ou menos isso, não é? Observa lá comigo. Um disquete. Eu não gosto de desenhar, não. Mas é um disquete. Mais ou menos assim. Então, de acordo com as versões, é como se eu tivesse aqui, ó, 3, 5 e 6. Já foi asterisco, já foi folhinha com tiquezinho e já foi disquetinho. Só que esse disquete, no caso do 6, ele muda de cor. Isso é uma bobeira, gente, mas se caiu o asterisco na barra de status, imagina se não vai cair a cor do disquete na barra de status. Vai cair. Então, olha lá. Vamos voltar. Agora vocês têm que prestar atenção, porque é uma característica visual. É difícil eu pensar nisso, como em um podcast. É difícil pensar em um podcast. Vamos lá. Vou salvar. Ah, detalhe. Eu posso salvar clicando no disquete. Eu estou passando o ponteiro do mouse sobre o disquete. Vê se consegue enxergar o tooltip, a janela amarela que aparece. Olha lá. O documento foi modificado. Clique para salvar. Se eu clicar no disquete, eu salvo. Oi. Salvei. O que aconteceu? O disquete ficou preto. Então, o disquete vermelho indica que o documento não foi salvo. Disquete preto indica que o documento foi salvo. Agora, junto com o disquete, tem uma outra coisa que muda. Olhando para essa tela com muita atenção, vê se você consegue perceber. Eu vou salvar de novo. Vou dar uma dica, hein? Agora está lá na barra de ferramentas padrão. Salvei, vou alterar. Vê se você consegue perceber. Vou salvar. Galera,
Olha que bobeira. Quando o botão salvar traz essa característica, que no passado já foi uma estrelinha, indica que o arquivo não foi salvo. Ou seja, que ele precisa ser salvo. E quando eu salvo, a estrelinha some. Ou melhor, aquele pontinho vermelho some. Olha aí. Isso é uma bobeira, né, cara? Sabe quem é que adora isso? O CESP, aquela banca que faz o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente vai ver a questão dela aí. As bancas do Sul, né? Fundatec. Bom, o que o examinador faz? Ele coloca assim, ó. Há informações suficientes para se afirmar corretamente que o documento em edição foi salvo e não possui modificações? Aí, como é que você vai resolver uma questão dessa? Olha o que eu falei. Há informações suficientes no documento em edição para afirmar corretamente que o documento já foi salvo e não possui modificações? Aí você vai olhar isso aqui, ó. Ele foi salvo? Ele foi salvo? Sim, ele foi salvo. Por quê? Porque ele tem nome. Como é que é? Se ele não tivesse nome, ia aparecer sem título. Então, o fato de aparecer o oi.adt já caracterizou que ele foi salvo antes. Agora, e o fato de não estar aparecendo a bolinha aqui no disquete vai indicar que ele já foi salvo também. Porque se ele tivesse modificações, ele teria sido salvo. Ele teria apresentado a bolinha. Pessoal, eu estou muito confuso. Ô, meu filho, preste atenção. Primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte. Quando que você tem que salvar alguma coisa? Eu tenho que salvar alguma coisa em duas hipóteses. Primeiro, salvar e guardar, né? Então, eu tenho que salvar sempre que eu crio ou modifico. Se eu criar ou modificar, eu tenho que salvar. E sempre que é necessário salvar, aparecem essas duas marcações na tela do Writer. Aparece uma bolinha no botão do disquete e o disquete vermelho na barra de status. Isso pode variar de acordo com a versão? Sim! Sim, mas sempre haverá um sinalizador no disquete e um sinalizador na barra de status. Se vai ser um asterisco, se vai ser uma folhinha com vistinho, se vai ser o disquete, isso vai depender da versão. O software é livre. Logo, toda hora tem uma versão. Toda hora tem uma modificação de versão. Quem quer estudar, por exemplo, LibreOffice em casa, deve ter uma dificuldade enorme de encontrar livro. Porque ninguém quer escrever sobre uma coisa que pode mudar todo mês. Toda hora tem uma nova versão. Então é difícil que haja motivação para escrever uma coisa que pode mudar toda hora. E o pior, as mudanças são pouco significativas, porque a aula que eu estou dando hoje é basicamente igual à aula que eu dei em 2008 para a Polícia Rodoviária Federal, que só cobrava BR Office. E a aula é praticamente a mesma, mas muda o ícone, e mudar o ícone para o aluno concurseiro já é uma tristeza, porque ele aprendeu de um jeito, aí ele estressa. Você tem que abstrair, cara. Tem que trabalhar as questões, adaptar e tocar. Então, vamos embora. Vamos que vamos. Considerando a versão 6 do editor de textos, LibreOffice Writer, assinale a opção que corresponde a uma sequência possível para exportar um arquivo PDF. Gente, por que ele tem que usar o comando exportar? Porque o Writer não abre PDF. Se você criar um PDF, depois você vai ler lá no Adobe. Logo, se ele não abre PDF, ele não salva em PDF, ele exporta em PDF. Agora, retomo. Se caiu uma questão genérica dizendo, é possível salvar arquivos em PDF no Writer? Claro que sim, porque toda vez que eu exporto, eu estou salvando num outro formato. Só que o caminho não é salvar, o caminho é exportar.
Por que eu estou batendo nisso? Porque isso cai toda hora, cara. Vejamos. Para exportar um arquivo como PDF, o menu vai ser arquivo. A opção não é salvar como. A opção é o quê? Exportar. Seria salvar como se fosse um formato que eu pudesse abrir. TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT. Mas eu estou querendo criar um PDF. PDF eu não posso abrir, então o comando é exportar. Gabarito letra A. Observem quais são as extensões que estão disponíveis no exportar. Isso pode variar de acordo com cada versão também. Essas 3 extensões são interessantes, né? PDF é o arquivo portável, aquele formato criado pela Adobe que se popularizou. JPG e PNG são arquivos de quê? De imagem. Beleza? É possível exportar como XML, como XHTML, como MediaWiki. É possível. Agora, o mais importante é saber PDF, JPG e PNG. Então, fechou. Vamos para outra questão aí do Cresce. No LibreOffice Writer é possível exportar um arquivo aberto para o formato PDF. Ao clicar aonde? Menu Arquivo. Acabou a questão. Gente, no menu Arquivo, eu vou ter o quê? Novo, abrir, salvar. E aí, quando eu pensar em salvar, eu já tenho que pensar no sassá. Sassá, sassá. Olha lá. Sassá. Olha aí. Sassá. São 5 sá. Sassá. Salvar arquivo remoto, salvar como, salvar uma cópia e salvar tudo. Tem um monte de opção de salvar. Qual é o mais comum? Diferença entre salvar e salvar como. Isso a gente já comentou. Salvar como, sempre que a gente salva pela primeira vez, a gente salva como. Permite criar um nome de arquivo e um local. Salvar tudo. Se eu tiver com vários arquivos do LibreOffice abertos, ele salva todos de uma vez. E isso também é bem interessante. Eu posso ter 3 arquivos em edição. Se eu clicar em salvar tudo, ele salva tudo. O nome está dizendo. Legal? Tem uma opção aqui bem legal que eu estou olhando que é o recarregar. O que é recarregar? Isso não existe no Word, mas a gente às vezes acaba fazendo no Word. Já aconteceu de você pegar um arquivo que já existe, abrir o arquivo, começar a modificar ele, aí depois se arrepender, falar assim, caramba, cara, eu não quero fazer essas mudanças não, eu me arrependi. O que você faz? Quero começar tudo de novo. Você fecha sem salvar e abre de novo. Isso é recarregar. Olha que legal. O comando recarregar, ó, ele vai fechar sem salvar e vai abrir de novo. Então, modifiquei. Se eu clicar em arquivo recarregar, ele vai perguntar, quer cancelar todas as alterações? Sim. Então, ele fecha sem salvar e abre de novo. Alterei. Ai, que droga. Arquivo recarregar. Ele recarrega a versão original. Beleza? Vamos que vamos. No BR Office 3.2 Writer, já foi extinto. O menu arquivo conta com a opção de exportar diretamente. Essa opção de exportar diretamente, ela, de certa forma, ela corta caminho. Por quê? Há uma série de configurações do PDF que são omitidas quando você exporta diretamente como PDF. Gabarito aí, gente. Letra E. Olha comigo. Lá no botão, o botão chama-se exportar como PDF. Dependendo da versão, vai ser exportar diretamente como PDF. Qual a diferença entre clicar em arquivo exportar e escolher PDF ou clicar no botão diretamente como PDF? Qual é a diferença? Porque existe esse botão e existe aqui, ó, arquivo. A gente tem tanto o exportar, que é genérico, quanto aquele exportar como PDF. Então, deixa eu mostrar. Se eu clicar aqui em exportar,
eu posso escolher o PDF. E quando eu der um salvar, ele vai abrir uma janela para que eu possa definir, por exemplo, senhas. Eu posso colocar aqui segurança. Eu posso definir senhas de abertura, de permissão. Eu posso, olha que interessante, eu posso proibir a impressão. Eu posso proibir a cópia. Eu posso aumentar o grau de compressão e com isso perder qualidade. Posso colocar marca d'água. Tem várias opções aqui que são interessantes. Essas configurações, elas só são possíveis porque eu fui no caminho arquivo exportar. Se eu fosse em exportar diretamente como PDF, é direto, não abre aquela tela. Pronto, criou o PDF. Não tem opção de configuração. E como é que isso cai na prova? Haverá questão. Vamos lá, Universidade Federal do Mato Grosso. No Microsoft Word 2010, para salvar um documento no formato PDF, deve-se clicar em Arquivo, Salvar como e em Tipo de documento selecionar a opção PDF. Tá. Esse é o caminho do Word, que só serviu aqui para encher linguiça. Como ele quer... O que ele quer saber? Como essa operação pode ser feita no BROffice 3.0? Gente, no Word não existe... No Word você vai em Arquivo, Salvar como. O Word é outro programa. Agora, no BROffice, no Word tem exportar? Agora tem. Mas no BROffice, dentro do arquivo, eu tenho que ir aonde? No menu Arquivo, depois Exportar como PDF. Não posso ir no Salvar como. Não tem nada a ver com o menu Ferramentas. Não é em Assistente. Então, gabarito é o que? Letra A de alfa. Ok? Agora, essa questão do CESP foi super inteligente. Questão do Banco do Brasil. Olha lá. Por meio do botão imagem. Como é que é o nome desse botão? Exportar diretamente como PDF. É o nome desse botão. É possível exportar o documento em edição diretamente para um arquivo no formato PDF? Gente, isso é a descrição do botão. Então é lógico que é possível. Sem nenhuma restrição de acesso, aí ferrou a galera. Aí um ficava pensando, e agora? Meu Deus, eu tenho que dar o gabarito hoje. O que eu vou fazer? Essa questão está certa. Por que o gabarito do CESP é correto? Porque se eu fui direto no botão, e o botão é diretamente, no diretamente não há opção de senha. Se não há opção de senha, não há restrição de acesso. Qualquer um vai poder abrir o arquivo. Olha que maldade, e a maioria não se atenta ao contexto da questão. Porque alguns vão falar assim, não, essa questão está certa, porque o PDF não tem restrição de acesso, não. Você pode abrir em qualquer lugar. Poder abrir em qualquer lugar significa que ele é o quê? Portável. Mas é possível colocar restrição de acesso no arquivo PDF? Claro. Vocês estão cansados de saber que pode colocar senha no arquivo. Se você coloca senha no arquivo, você impede o acesso. Essa questão só é correta porque o botão é diretamente. Se é diretamente, não tem como colocar senha. Se não tem como colocar senha, sem nenhuma restrição de acesso. Por isso o gabarito do CESP está correto. Espero que vocês estejam entendendo a essência da questão e não decorando. Então a questão está certa. Vamos lá, galera, vamos continuar? Questão do TJ Minas. Considere que a versão da ferramenta utilizada é o LibreOffice Writer 5.1, configuração padrão, idioma português Brasil. Na caixa de diálogo de impressão,
o procedimento para imprimir as páginas 1, 5, 6 e 9 de um documento é informar na caixa páginas, o valor. Observem, ele quer imprimir 1, 5, 6 e 9. Só o 5 e o 6 são adjacentes. 1 e 9 são páginas distantes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai separar as páginas com ponto e vírgula, que é o E. E vai representar com hífen um até. Logo, vai ficar 1 e 5. Não pode ser letra D, porque na letra D está escrito de 1 até 5. Aí vai pegar 1, 2, 3, 4, 5. 1 e 5. Aí, na letra A, tanto faz ele colocar ponto e vírgula 6 ou hífen, né? O E e o até não fazem diferença, porque são células, ou melhor, são páginas adjacentes. Então, o gabarito aí ficou o quê, gente? Letra A. Você tem que saber que o ponto e vírgula é um E e o tracinho é até. Então, se o examinador coloca, por exemplo, assim, de 5 tracinho, representa de 5 até o fim. Se ele colocar tracinho 5, representa até a página 5, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Legal? Gabarito aí, letra A de alfa. Supondo que você deseja imprimir da página 19 à página 27. Da página 19 até a página 27. Tem que ter o hífen. Se tem que ter o hífen, eu já elimino a B, a C e a E. Opa! É a B, a C e a E. Eu vou ficar na dúvida entre a A e a D. Mas ele coloca também a página 32. Aí o que você constata? Que o ponto e vírgula ou a vírgula são equivalentes. O gabarito aí é o quê, gente? Letra A. O ponto e vírgula e a vírgula representam E. O hífen representa o até. Isso naquela janela de impressão, quando eu vou selecionar um intervalo de impressão. Por isso o gabarito aí é o quê, gente? Letra A de alfa. Ok? Próxima questão, Instituto Federal do Pará. Analise as seguintes afirmativas abaixo sobre as formas de salvar um documento no Writer pertencente ao pacote LibreOffice. Como é que eu faço para salvar? Pode ser Ctrl S? Pode, porque é S de save. Você tem que saber que os atalhos do LibreOffice são baseados em uma lógica em inglês. Então, são completamente diferentes dos atalhos do Microsoft Office. O Word e o Writer divergem em relação aos atalhos, aos caminhos, aos ícones. Então, Ctrl S é salvar. É possível clicar no botão salvar na barra de ferramenta principal. O correto seria barra de ferramenta padrão, o nome da barra. Não se chama principal, se chama padrão. Mas eu consigo entender. Agora, a letra A, o item 3 está errado, né? Por quê? Editar salvar não existe. É arquivo salvar. O menu que tem o comando salvar é o menu arquivo. Então, o gabarito aí é o que, gente? O gabarito, então, é letra A de alfa. Ele considerou 1 e 2 como corretas. Agora, saibam que o nome da barra de ferramentas que tem o botão de salvar não é principal. É o quê? Padrão. Mas a gente consegue entender. Uma questão mal feita. Um tanto mal feita, né? Vejam. As barras de ferramentas do LibreOffice que aparecem aí por padrão são duas, né? Existem várias outras barras de ferramentas que podem ser exibidas ou ocultadas dessa área de trabalho. Isso está dentro de exibir. Ó. Exibir barra de ferramentas. Se vocês observarem, existem muitas barras de ferramentas. Olha quantas. Aí, as que aparecem habilitadas são padrão e formatação. Agora, olha que coisa engraçada para pegar na prova. A barra que tem escrito estilo padrão é a barra de ferramentas de formatação. A barra que tem novo, abrir e salvar
é a barra de ferramentas padrão. Como é que é? Vocês no caderninho devem colocar, quando a gente pensar em barra de ferramentas, vai documentando isso aí. Quando a gente pensar em barra de ferramentas, tudo que tiver relação com o menu arquivo e com o menu editar, está na barra de ferramentas padrão. Como assim? Arquivo novo, arquivo abrir, arquivo salvar, arquivo exportar, arquivo imprimir, arquivo visualizar impressão, editar, recortar, ou melhor, cortar, né? No LibreOffice não tem um re, é só cortar, editar, copiar, editar, colar, editar, desfazer, editar, refazer. Tudo que for do arquivo editar, está na barra de ferramentas padrão. Agora, aquilo que é relacionado à forma, quando eu penso em formatação, eu estou falando de forma. Então, você vai botar negrito, itálico, sublinhado, cor, tamanho, tipo de letra, está mudando o quê? A forma, a aparência, a formatação. São as duas barras de ferramentas que aparecem por padrão. Se eu puxo a barra de ferramentas para minha área de plotagem aqui, né, onde fica a folha, observa que ele mostra o nomezinho padrão e formatação. Então, o botão salvar, ele fica na barra de ferramentas padrão. O nome correto, o nome técnico, vai ser barra de ferramentas padrão. Dando um duplo clique, ela retorna para o seu localzinho de origem. Agora, o examinador, ele falou, barra de ferramentas principal. Eu tinha que inferir, deduzir, adivinhar que principal é o padrão. Nesse ponto, às vezes, ser leigo é melhor, né? Que o leigo ia aceitar. Agora, quanto mais você estuda, mais você critica uma questão mal formulada. Por isso, o item 2 aí foi considerado certo, o gabarito da banca é letra A, mas poderia ter sido feito o recurso, alegando que o nome da barra de ferramentas é padrão e não principal. É só retificar aí, gente. Essa questão já passou, não adianta ficar chorando nem reclamando. Então, retifica, bota padrão e aprende o certo. Ok? Com isso, a gente vai fechando essa parte da aula de LibreOffice Writer, que vai falar sobre menu arquivo, menu editar, menu arquivo principalmente, né? Arquivo, salvar, imprimir e exportar. Né? São funcionalidades do menu arquivo, salvar, imprimir e exportar. Beleza? Vamos que vamos.